Bom dia a todos. A aula de hoje será sobre sanitização na indústria de alimentos. Mas o que é a sanitização? A sanitização, ela complementa o procedimento de higienização, visando garantir a obtenção de superfícies, equipamentos e ambientes com características adequadas de limpeza e baixa carga microbiana residual. No caso, ela tem como objetivo de tornar a superfície que entrará em contato com o alimento limpo, evitando-se assim problemas com contaminações microbianas, com base nos parâmetros estabelecidos, sem prejudicar nem a qualidade do produto nem a sua segurança. E como é feita a sanitização? A sanitização deve ser realizada de preferência imediatamente antes do uso de equipamentos, porque após as etapas de limpeza, pode ocorrer a multiplicação de micro-organismos indesejáveis que não foram eliminados ou mesmo a recontaminação ambiental das superfícies. Essa etapa do procedimento de higienização visa a eliminação dos micro-organismos patogênicos e a redução dos alteradores em níveis que atendam a especificações previamente propostas. Sabemos que o uso de detergente diminui a contaminação microbiana das superfícies, mas geralmente há necessidade da aplicação dos sanitizantes para efetivamente atingir as contagens indicadas para que uma superfície seja considerada em condições higiênicas para o processamento de alimentos. Devemos selecionar sanitizantes que sejam aprovados pelos órgãos competentes, como o Ministério da Saúde e da Agricultura, apresentam amplo espectro da ação antimicrobiana e capazes de destruir rapidamente os micro-organismos, sejam estáveis sob variadas condições de uso e que possuam baixa toxicidade e corrosividade, e que sejam sem efeitos prejudiciais aos alimentos e facilmente dosável e analisável. Não existe um sanitizante que apresente todas as características desejáveis. Assim, é necessário reconhecer as propriedades, vantagens e desvantagens de cada sanitizante disponível para que seja selecionado o mais apropriado a cada aplicação específica. Os tipos de sanitizantes. Temos o tipo sanitizantes físicos, que é o calor e a radiação ultravioleta. O calor, quando possível, deve ser o agente sanitizante escolhido, porque ele atinge toda a superfície, incluindo pequenos orifícios e ranhuras, e não é seletivo contra os micro-organismos. Deve-se ter cuidado na sanitização de tubulações com vapor, pois a sua eficiência pode ser diminuída em tubulações longas se a temperatura não for controlada. A radiação ultravioleta é usada no controle microbiológico em situações específicas de áreas de processamento, de laboratório, câmaras de recipicagens de micro-organismos, superfícies de processamento de alimentos, como polietileno usado como embalagem de leite. Também pode ser usado no controle microbiológico de alimentos. Agora, os sanitizantes químicos, como os compostos clorados, podem ser classificados em inorgânicos e orgânicos. Dentre os primeiros, inclui-se o cloro gás, o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio, o dióxido de cloro e as cloraminas orgânicas. Esses compostos são bons antibacterianos e não deixam sabores nos produtos, se usados nas concentrações adequadas. A ação antimicrobiana dos compostos clorados, à exceção do dióxido de cloro, está relacionada à liberação do ácido hipocloroso em solução aquosa. Essa forma não dissociada é cerca de 80 vezes mais bactericida do que a forma dissociada. Os iodóforos são compostos derivados do iodo e empregados como sanitizantes na indústria de alimentos. São formulações que combinam o iodo e um agente terçoativo e um agente vinculador ácido. Esses sanitizantes são utilizados para diminuição de microbiota das mãos de manipuladores de alimento, sanitização de equipamentos e utensílios e diminuição da microbiota ambiental quando aplicado na forma de nebulização. Eles precisam de pouco tempo de contato com as superfícies e eliminam um largo espectro de bactérias. Compostos de amônia quaternário. Eles são substâncias tensoativas catiônicas que contêm em sua estrutura um átomo de nitrogênio ligado covalentemente a 4 grupos alquil ou aril.
Esses sanitizantes são eficientes sobre bactérias gram-positivas e em micro-organismos termodúricos. No entanto, apresentam baixa ação sobre bactérias gram-negativas. Eles são compostos incompatíveis com agentes tensoativos aniônicos, não são corrosivos nem tóxicos. Geralmente são utilizados para a sanitização de pisos, paredes, equipamentos e no controle microbiológico do ar de ambientes de processamento. O ácido peracético comercial é um sanitizante constituído por uma mistura de ácido peracético, peróxido de hidrogênio, ácido acético e um veículo estabilizante. O ácido peracético é um agente antimicrobiano mais eficiente do que o peróxido de hidrogênio, sendo ativo contra grande espectro de micro-organismos. É escurecida em baixas temperaturas e permanece ativo na presença de matéria orgânica, sendo um excelente sanitizante contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, fungos filamentosos e leveduras, vírus e esporos bacterianos. É corrosivo ao aço inoxidável, mas não há necessidade de ser enxaguados nas superfícies, quando as concentrações das soluções de uso não são corretamente controladas. Temos também o peróxido de hidrogênio como sanitizante químico. Também temos como sanitizantes a associação entre ácidos e tensoativos aniônicos, as soluções alcoólicas, sendo alternativas viáveis para a sanitização de algumas superfícies, e a clorhexidina, sendo um composto químico sintético. É importante saber que a ação dos sanitizantes é afetada pelas características de superfície, pelo tempo e pela temperatura de contato, pela concentração de uso e pelos tipos de resíduos presentes nas superfícies, pelo pH, pelas propriedades físico-químicas da água e ainda por substâncias inativadoras. O tipo e a concentração de micro-organismos contaminantes da superfície também influenciam a eficiência do sanitizante. O padrão de sanitização para redução de contaminação de superfícies de contato com alimentos é geralmente aceito como 99,999%, uma redução de 5 log alcançado em 30 segundos, pelo teste oficial de detergentes Sanitizer da AOAC. O padrão de sanitização para superfícies que não encontram em contato com o alimento é aceito com uma redução de 99,9%, 3 logs em 30 segundos. A tabela 1 mostra as condições de uso e mecanismo de ação de sanitizantes físicos mais usados para o controle dos micro-organismos em superfícies para o processamento na indústria de alimentos. Essa tabela foi tirada do livro do Nelly. As condições de uso para o vapor é a aplicação direta durante 1 minuto sobre a superfície. Para a água quente, é imersão, circulação ou aplicação direta sobre a superfície a 80 graus durante 5 minutos. Para o ar quente, é aplicação direta sobre a superfície a 90 graus durante 5 minutos. E para a radiação ultravioleta, é a aplicação da radiação UV proveniente de lâmpadas germicidas em 254 nanômetros sobre a superfície ou ar do ambiente por determinado tempo. A tabela 2 mostra as condições de uso de sanitizantes químicos mais usados para o controle dos micro-organismos em superfícies para o processamento na indústria de alimentos. Essa tabela também foi retirada do livro do Nelly. Para não ficar muito extensa, eu vou falar só dos 5 sanitizantes mais utilizados na indústria de alimentos. Para o hipoclorito de sódio, o pH deve ser mantido entre 5 a 7 para garantir que a maior quantidade de ácido hipocloroso esteja disponível. No dióxido de cloro, o pH tem que estar entre 6 a 10, e ele permite, assim, uma maior mortalidade de alguns micro-organismos mais elevados. Os iodóforos são melhores em situações em que o pH é ligeiramente ácido, uma vez que existem formas menos ativas acima do pH neutro. As concentrações comuns para a higienização é de 25 ppm por minuto. A amônia quaternária pode ser aplicada em concentrações que variam de cerca de 100 ppm a 400 ppm, e eles funcionam bem em uma ampla faixa de temperatura e uma ampla faixa de pH. O ácido peracético funciona bem sob condições frias, mais ou menos 4 graus, e o seu pH é ligeiramente ácido.
eu vou fazer uma rápida explicação sobre o mecanismo de ação do hipoclorito de sódio. A solução de hipoclorito de sódio apresenta um equilíbrio dinâmico, onde pode ser apresentada-se como sal não dissociado, dando origem a outras substâncias, ou apresentando-se totalmente dissociado, como exemplifiquei aqui no slide. Ao entrar em contato com o material orgânico, o hidróxido de sódio, presente na solução de hipoclorito de sódio, reage com ácidos graxos, transformando-os em sabão e glicerol, como mostrado na reação 1. A presença do sabão reduz a tensão superficial do restante da solução. Simultaneamente, o hidróxido de sódio neutraliza os aminoácidos, resultando em sal e água, como mostrado na reação 2. O ácido hipocloroso também reage com os aminoácidos, originando a água e as cloraminas, as quais interferem no metabolismo bacteriano, como mostra na reação 3. Esse é o mecanismo de ação da solução de hipoclorito de sódio sobre a matéria proteica. O cloro disponível ou clorativo é a soma das concentrações do ácido hipocloroso e ânion hipoclorito na solução. O cloro disponível pode ser definido como uma medida da capacidade oxidante e é expressa em termos da quantidade de cloro elementar. O ácido hipocloroso é o oxidante mais forte entre as formas de cloro da solução de hipoclorito de sódio, sendo responsável pela forte ação de cloração e oxidação sobre tecidos e micro-organismos. O clorativo inibe as enzimas bacterianas que conduzem a uma oxidação irreversível do grupo SH, que é o sulfidrilo, de enzimas bacterianas essenciais. O efeito elevado do pH decorrente dos íons hidroxila presente na solução altera a integridade da membrana citoplasmática bacteriana através de injúrias químicas aos componentes orgânicos e fosfolipídios ou ácidos graxos insaturados, a partir de uma reação de saponificação. Agora eu passarei um mini vídeo sobre um sanitizante e sua formulação. O Desoquem EPI 100. Ele é sanitizante, virucida, bactericida e contém quaternário de amônio de 5ª geração, matéria-prima indicada pela Anvisa para combate à Covid-19. Pode ser usado por umidificação, aspersão ou esfrega. Para usá-lo é simples. Dilua 10 ml do produto em 1 litro de água e adicione ao recipiente a ser utilizado. Para ambientes fechados, recomenda-se que não haja pessoas ou pets. Após a aplicação, espere o tempo de ação do produto. Depois, areje bem o ambiente. Desoquem EPI. Essa imagem é a rotulagem da formulação de Desoquem e aqui dá para ver que temos a composição de tensoativos catiônicos, conservante e veículos, e o princípio ativo dela é quaternário de amônio. E por fim, algumas das empresas sanitizantes conhecidas, e obrigada pela atenção.